Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim! Pode entrar! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Tim-dom, tim-dom, tim-dom. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Tim-dom. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos contando a última história do rei Saul. Nós vimos muitas coisas, como ele foi escolhido por Deus, como ele lutou as batalhas, o que ele desobedeceu, o que ele obedeceu, como foi o relacionamento dele com Saul. Mas hoje nós vamos ver o último episódio da vida do rei Saul. De verdade, para mim esse é um episódio muito triste. Quando eu penso nisso, meu coração fica apertado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Na vida tem coisas tristes e tem coisas felizes também. Tem coisas que fazem a gente chorar e tem coisas que fazem a gente sorrir. Eu vou ler para você na Bíblia a história do último momento da vida do rei Saul. É um momento muito triste, mas a gente vai ter que descobrir por que isso aconteceu.
Por que será que Deus deixou isso acontecer? Como que Saul chegou onde ele chegou? Vamos ler a Bíblia para a gente ver como é que é? Acompanha comigo. 1 Samuel, capítulo 31, diz assim: os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel, lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Ou seja, o povo de Israel perdeu a batalha. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, os filhos de Saul. Poxa vida, que coisa mais triste! No meio da guerra, os inimigos do povo de Deus mataram Jonatas, que era super legal, super gente boa. Mataram Abinadab, que era outro filho de Saul, e mataram Malquissua, que também era outro filho. Vamos ver o que aconteceu depois. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigos e ficou muito ferido. Então o rei Saul estava lutando, estava batalhando, mas de repente ele recebeu uma flechada. Tum! E aí ele ficou ferido ali, tentando sobreviver, e vamos ver o que aconteceu. Então, disse ao rapaz que carregava suas armas. O rei, ele tinha um menino que ia junto e ajudava ele a carregar, porque o rei era quem mais tinha armas no exército. Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. O rei Saul, ele estava com medo que os outros reis, ou que o rei dos filisteus, fizesse alguma maldade com ele e ficasse tirando sarro dele. Então ele falou para o menino: olha, tira a minha vida, pode me matar. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Claro, né, gente? Quem ia querer matar o rei? Ainda mais o rei que você servia, que você era amigo. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Saul tirou a vida dele. Olha só que coisa triste. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre sua própria espada e morreu junto com ele. O menino que ajudava Saul ficou super preocupado, ficou com medo também, né? E acabou tirando a própria vida. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Gente, isso foi uma grande tragédia. Foi uma das piores coisas que podia ter acontecido. No passado já tinha acontecido. Eu não sei se você lembra, mas quando o sacerdote Eli mandou os filhos dele para a guerra, antes de Samuel se tornar um profeta famoso, os filhos de Eli perderam a guerra. E aconteceu exatamente isso. O exército foi morto, os filhos foram mortos. Então, Saul estava vivendo uma grande tragédia. Mas, poxa vida, será que Deus escolheu Saul para viver essa experiência? Será que Deus ungiu Saul como rei para isso? Vamos dar uma olhada aqui. Deus escolheu Saul, que era a pessoa mais forte, mais bonita, mais alta que tinha no reino, para ser o rei de Israel. Saul era uma pessoa que tinha uma aparência muito boa e que as pessoas olhavam para ele e pensavam: nossa, esse sim é um rei de verdade. Quando Deus escolheu Saul, para provar que era ele mesmo que tinha escolhido, ele falou para o profeta Samuel: olha, vai lá e unge o meu servo Saul. E Samuel, que era um profeta muito respeitado, que todo mundo confiava nele, pegou um chifre cheio de óleo, foi até Saul e derramou sobre a cabeça dele. E isso mostrava para todo mundo que o Espírito de Deus estava sobre Saul e que Saul era uma pessoa escolhida por Deus. Olha que legal. Mas vamos ver o que mais aconteceu. O rei Saul recebeu a bênção do povo também. Samuel juntou todo mundo e falou: esse aqui é o rei que Deus escolheu. E o povo ficou muito feliz. Porque quando eles olhavam para Saul, eles pensavam: nossa, esse rei vai levar a gente para a batalha, ele vai vencer as batalhas, agora nós temos uma pessoa que vai lutar do nosso lado.
E Saul realmente foi um grande guerreiro. Ele era um homem bravo, forte e que tinha capacidade para lutar. Ele era um bom estrategista também. Então, o povo estava certo. Aquele rei era para ser um grande rei. Enfim, gente, Deus permitiu que o povo de Israel tivesse um rei de acordo com o coração do povo. Aquilo que o povo queria, Deus entregou para ele. Mas como que Saul foi terminar a vida dele desse jeito? Como que Saul foi terminar morto em cima da própria espada, perdendo os filhos na guerra, né? Eu vou contar para vocês. Olha só o que aconteceu. A primeira coisa errada que aconteceu na vida de Saul como rei é que teve um dia que Samuel demorou um pouco para chegar e Saul foi lá e sacrificou no lugar de Samuel. Isso era uma coisa que não podia fazer. Só o sacerdote tinha permissão de Deus para oferecer sacrifícios para Deus. Mas Saul era uma pessoa apressada, era uma pessoa que não conseguia confiar em Deus, não conseguia obedecer à ordem de Deus. Desde criança, Saul sabia que não podia fazer isso. Tinha um grupo, que era o grupo dos levitas, era uma família, que essa família, essa tribo, esse grupo podia sacrificar. E Saul era de uma outra tribo, era da tribo de uma pessoa que chamava Benjamim. Então ele sabia que ele nunca poderia fazer isso, mas ele foi lá e fez. Desobedeceu a Deus, entristeceu o coração de Deus. Teve uma outra situação que Deus falou assim, olha, vocês vão guerrear contra os amalequitas, que era um povo que sempre dava problema para o povo de Israel, mas vocês não vão trazer nada de lá. Tudo deve ficar lá. Depois da batalha, tudo tem que ficar por lá. Tem que matar tudo que tiver que matar, não tragam nada para cá. E Saul desobedeceu de novo. Deus tinha mandado, Deus tinha falado claramente, ele desobedeceu. Ele trouxe carneiro, trouxe boi, trouxe ovelha, trouxe de tudo. E inclusive trouxe o rei dos amalequitas para o meio do acampamento, que Deus tinha mandado não trazer. Mais uma vez ele foi desobediente. E Deus falou, olha Saul, como você não me obedece, como você é uma pessoa cabeça dura, você não vai mais ter a minha bênção para ser rei. E aí começa um monte de problema na vida de Saul. Saul, quando Deus tirou a bênção dele, começou a ser atormentado por um espírito imundo, né? Por um demônio. E Davi tocava a harpa para Saul ficar mais calmo. E aí o espírito ruim ia embora. Esse demônio ia embora, né? Imagina só, um rei escolhido por Deus, sendo atormentado pelo mal. Olha que coisa terrível. Então Saul ele foi complicando a vida dele. Saul também, quando Davi começou a fazer parte do exército dele, começou a ter muita inveja de Davi. Porque as pessoas falavam assim, você deve lembrar da outra aula, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, ou seja, Davi é 10 vezes mais campeão do que Saul. E Saul ficou com muita inveja daquilo. E a partir daquele dia, ele começou a perseguir Davi. Teve até uma situação que Saul pegou a própria lança e jogou 2 vezes contra Davi. Ele queria enfiar Davi na parede, queria fincar Davi na parede. Olha só, Saul sabia que Davi era uma pessoa escolhida por Deus. Ele sabia que Deus tinha escolhido Davi para ajudar no reino, mas ele ficou com muita inveja. E ele pegou e rebaixou Davi. Ele falou, olha, você não vai mais ser o líder do meu exército. Você vai ser o líder de um exército pequeno. Porque eu não quero que você tome o meu trono. Mas Davi nunca quis tomar o trono de Saul. Mesmo assim, Saul perseguiu Davi em todos os lugares. Teve uma vez, a gente viu isso na aula passada, que Saul pegou 3.000 homens e foi atrás de Davi para perseguir ele. E Davi tinha 400 homens. Davi fugia, até que chegou uma hora que Davi provou para o rei Saul que ele podia matar. Ele foi lá e arrancou um pedaço da roupa do rei Saul. Teve uma outra vez
que ele pegou a lança e pegou uma moringa de água, né, uma garrafa de água, para provar para Saul que ele poderia ter matado Saul. Mas Saul era um homem que estava com o coração muito duro. E por mais que ele dizia que se arrependia, ele não se arrependia do que ele estava fazendo. E por último, para acabar com a situação, para deixar tudo ruim, Saul, quando ele ficou em dúvida sobre o que ele devia fazer, ao invés de procurar a Deus, ao invés de procurar um sacerdote de Deus, um pastor do povo de Israel, ele foi procurar uma feiticeira. E aí ele pediu para a feiticeira invocar os mortos, tudo aquilo que não é verdade. Mas ele pediu para ela fazer isso. E aí a vida de Saul realmente ficou complicada de uma vez. Gente, como uma pessoa que Deus ama pode terminar assim, né? A última coisa que aconteceu foi o que nós lemos. Saul acabou tirando a própria vida no meio de uma batalha. O que a gente pode aprender com isso? Qual a lição que a gente tira disso? Olha só, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas as pessoas que estão presas, os bandidos, as pessoas más, que fizeram coisas muito ruins na sua vida, um dia elas foram crianças. As pessoas que bebem e às vezes ficam pedindo na rua, caídas na sarjeta, que a gente chama, que é o meio-fio, a guia ali, né? Fica no chão, abandonado, um dia foram crianças. E pessoas que não vão para o céu, um dia foram crianças também. Mas as escolhas que elas foram fazendo levaram elas para onde elas chegaram. Por exemplo, uma criança que o papai e a mamãe falam, olha, você não deve andar em má companhia. E a criança desobedece e anda com os amigos que os pais dizem para não andar, pode ser que essa criança comece a fazer coisas erradas quando é pequena. E de repente ela está fazendo grandes coisas erradas. E a polícia prende ela. E aí começa uma vida muito difícil. Você sabia que tem uma cadeia só para criança? Para adolescente? Gente, isso é muito sério. Às vezes, a pessoa começa a andar com as pessoas erradas e fazer coisas erradas. Às vezes, a mãe fala assim, olha filho, você não deve beber, você não deve fumar, você não deve andar com essas pessoas que fazem isso. E a pessoa começa a andar e começa a experimentar e de repente ela vai se tornando uma pessoa viciada em coisas que não devem acontecer. E no fim das contas, a gente vai vivendo a nossa vida um erro de cada vez, um pecado de cada vez, uma pisada na bola de cada vez. E quando a gente menos espera, a gente está separado de Deus para sempre. A gente não vai para o céu, a gente vai para o inferno. Mas olha só, será que Deus criou a gente para essas coisas? É claro que não. Trocando aqui o nosso slide, Deus criou a gente para ir para o céu. Deus ama a gente. Quando Ele te fez criança, com um coração puro, Deus planejou que você crescesse e que um dia você pudesse encontrar com Ele e viver eternamente do lado dele. Esse era o plano para Saul. O plano de Deus era que Saul fosse um grande rei, um rei muito poderoso, muito legal. Mas Saul tomou decisões erradas e não conseguiu cumprir o plano de Deus para ele. O plano de Deus é que você seja feliz. Você está vendo esse emoji aqui, né, com a carinha feliz? Deus, Ele te fez para que você tivesse alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São frutos que Deus faz a gente ter quando a gente anda com Jesus. São frutos do Espírito Santo. Então, a gente pode viver uma vida feliz, alegre, na presença de Deus. Deus fez você para você viver junto com as pessoas da igreja, com os amigos da igreja. E você pode escolher isso para você. Pode escolher viver com pessoas que também amam a Deus. Saul escolheu viver com pessoas que não amavam a Deus, com pessoas que se afastaram de Deus. E ele acabou não tendo a alegria no coração dele. Imagina que situação triste ver os filhos morrerem na batalha. Imagina que situação triste esse último momento da vida de Saul. Você que é jovem, você que é criança, pode tomar boas decisões e viver para sempre do lado de Deus. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida
e que você não faça como Saul, mas que você escolha a coisa certa para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Guarda essa história no coração. As histórias tristes servem também para a gente descobrir que tem um caminho errado na vida e que a gente tem que tomar o caminho certo. O versículo que nós vamos decorar hoje está em Provérbios 14, 12 e tem uma mensagem muito importante para nós. Ele diz assim: alguns caminhos parecem bons, mas no fim eles são caminhos da morte. Quando Saul resolveu fazer as escolhas erradas, os caminhos pareciam muito bons, mas terminou na morte dele e na morte dos filhos dele. Alguns caminhos parecem legais, parecem divertidos, mas se a palavra de Deus diz que eles não são bons caminhos, é porque no final eles vão causar sofrimento para nós e para nossa família, e muitas vezes a morte. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque ela sempre leva para o caminho da vida eterna. Alguns caminhos parecem bons, mas no fim eles são caminhos da morte. Provérbios 14, 2.